Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Adriele, eu estudo Letras aqui na Universidade Federal do Paraná e hoje é a nossa primeira aula do nosso curso de Fonética e Fonologia do ponto de vista da linguística. Aqui vamos dar os nossos primeiros passos para entender como funcionam os sons da fala do português brasileiro. Antes de qualquer definição técnica, eu quero que você pense comigo o que acontece com o seu corpo enquanto você fala. A fala ela é resultado de uma coordenação incrível entre várias partes do nosso corpo. São várias partes do nosso organismo trabalhando juntas ao mesmo tempo. Tudo começa na nossa cabeça. O cérebro coordena tudo. Os pulmões entram em ação empurrando o ar para fora e esse ar passa pela nossa laringe, pela língua, pelo palato, que vão dar um molde a esse som. E aí, quando o som chega no ouvido de quem escuta, o cérebro novamente entra em ação para interpretar o que foi dito. Todo esse percurso nos revela algo bem importante. A fala, ela tem duas dimensões. Uma dimensão física ligada ao corpo, aos órgãos e ao som que viaja pelo ar, e uma dimensão mental, ligada à forma que organizamos e interpretamos esses sons na nossa mente. É exatamente essa separação entre o físico e o mental que vamos estudar, as duas áreas que a linguística chama de fonética e fonologia. Vamos começar então pela fonética. A fonética é uma área que estuda o som da fala do ponto de vista físico. Ela quer entender tudo que envolve a produção e a transmissão e também a percepção dos sons. Por isso, ela se divide em 3 ramos. O primeiro é a fonética articulatória, que é o foco do nosso curso aqui. Ela foca no processo da produção dentro do aparelho fonador. O foco é como os nossos órgãos, o nosso corpo, participam, se movimentam para criar o som. Conta, por exemplo, a posição da língua, o movimento dos lábios, a vibração das pregas vocais, o papel do palato e dos dentes. Tudo isso é objeto de análise para a fonética articulatória. Voice is generated by airflow from the lungs. When it's time to speak, the pressure below the larynx increases until it blows the vocal folds apart. Hello. Hello. Vamos fazer um exercício para entender isso melhor. Eu quero que você pegue a sua mão e coloque aqui no seu pescoço. E agora você vai fazer o som de S. Percebeu que não tem nenhum tipo de vibração aqui no seu pescoço, certo? Agora faça o som de Z. Você percebeu que as suas pregas elas vibraram? Isso é um ponto bem interessante para a fonética articulatória. Ela vai tentar entender e explicar como isso afeta no nosso som da fala. O segundo ramo é a fonética acústica. Depois que o som é produzido, ele não fica parado. Ele viaja pelo ar em formato de onda sonora. A fonética acústica, ela analisa o que acontece com esse som e como ele se move. Ela observa elementos como frequência, intensidade, duração da onda sonora. É uma abordagem mais física. É quase uma área da física mesmo, mas aplicada à fala humana. Step 1. Live recording of a sound of about 2 seconds. Step 2. Calibration and monitoring of the recorded sound. Step 3. Location of the onset of the recording on the drum. Step 4. Placing of electrosensitive paper around the drum. Step 5. Setting the filtering and drawing levels. Step 6. Drawing the spectrogram. The result of this procedure is a black and white presentation of the sound wave with the relative intensity of each component frequency shown by the darkness of the mark. E o terceiro ramo é a fonética auditiva. Pensa comigo, se o som saiu da boca, atravessou pelo ar, ele vai chegar em alguém. E é aqui que entra o ouvido como receptor. A fonética auditiva estuda como percebemos o som e como conseguimos distinguir, por exemplo, sotaques diferentes, reconhecer vogais e consoantes, mesmo em condições adversas. E depois de tudo isso, surge uma pergunta bem importante. Entre todos os sons que ouvimos, quais realmente fazem diferença de significado dentro de uma língua? Essa pergunta abre caminho para a segunda grande área, que é a fonologia.
Enquanto a fonética se preocupa com o som físico, a fonologia olha para algo um pouco mais abstrato. Ela não vai estar interessada na boca, nas ondas sonoras. A questão é, este som, dentro da língua, muda o significado de uma palavra? Quando a resposta é sim, chamamos esse som de fonema. Veja um exemplo. Se eu falo bala, aí eu troco o B pelo P, pala, os sons são bem parecidos, mas o significado mudou completamente, certo? Então a gente fala que o P e o B são fonemas do português brasileiro, sons que têm função distintiva na língua. Mas claro, nem toda variação sonora muda o significado. Quando dois sons diferentes não alteram o sentido de uma palavra, chamamos esses sons de alofones. São variantes de um mesmo fonema que parecem em contextos diferentes, mas sem criar uma nova palavra. Então perceba, a fonética descreve os sons como fenômenos físicos. A fonologia organiza em um sistema identificando quais sons funcionam em unidades capazes de distinguir significados. É importante lembrar que, por exemplo, a escrita jamais vai representar a fala de forma perfeita. Uma vez que entendemos a diferença entre o físico e o mental, entre fonética e fonologia, fica muito mais fácil. Pensa comigo. O som que a gente faz em palavras como xícara, chave, chuva é o mesmo. É o mesmo som físico, mas eles são representados de forma diferente na escrita. Nós temos X, CH e CH de novo. Em outros sons, em alguns outros contextos, ainda aparece como SS e C de cedilha. Se a gente tentasse entender a língua só pela escrita, não ia dar muito certo. Mas quando entendemos que letra e som são coisas distintas, faz muito mais sentido. E é por isso que na linguística usamos um sistema de transcrição, criados especificamente para representar os sons da fala, independente da ortografia. O principal deles é o IPA, Alfabeto Fonético Internacional, também chamado de AFI. Ele foi criado pela Associação de Fonética Internacional para padronizar a forma de transcrever os sons de qualquer língua do mundo. O IPA ele é organizado em 3 grandes categorias: as letras, que representam os sons básicos da fala, vogais, consoantes e outros. Os diacríticos, que são pequenos sinais que detalham ou ajustam o som, indicando nuances da pronúncia. E os suprassegmentos, que capturam elementos prosódicos como tom, acento, duração e entonação. Aquelas características que vão além de um som isolado. Ao longo do curso, vamos trabalhar bastante com esse sistema quando formos colocar em prática a transcrição fonética. Bom, isso foi só uma visão geral do que vamos estudar. A ideia principal dessa aula foi apresentar 2 pontos fundamentais, que a fala tem uma dimensão física, descrita pela fonética, e uma dimensão mental, que é organizacional, descrita pela fonologia. Que a escrita é útil, mas ela não é tudo que a gente vai precisar. Para representar a complexidade da fala, a gente vai usar o IPA. Nas próximas aulas, vamos aprofundar cada um desses conceitos. Muito obrigada e até lá!